paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Márcio Santos. Estou passando aqui para lembrar que faltam poucos dias para termos o início da nossa nova turma de curso médio em teologia. Ainda temos algumas vagas, se você ainda não fez a sua inscrição, corre que ainda dá tempo. Dia 9 de fevereiro, quarta-feira, estaremos iniciando a nossa nova turma do curso médio em teologia da Escola Teológica Shemá. Não fique de fora, participe. Deus te abençoe. Meus irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos hoje dando início ao nosso curso médio em teologia da Escola Teológica Shemá. A maioria, se não todos que aqui estão, já fizeram o curso básico conosco, apenas um ou outro que não, e hoje dão esse passo, Avançam esse nosso desafio de aprender e crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E nós vamos dar início com uma oração. Convido a você que pode se colocar sobre os pés para nós orarmos e darmos início a essa aula que naturalmente é uma aula mais de apresentação, para que todos saibam como se procederá o nosso curso, conteúdo. Enfim, nós vamos aqui apresentar efetivamente o curso médio em teologia. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite pelo privilégio que recebemos do Senhor de poder mais uma vez estar na tua casa, reunido com os teus filhos, teus servos, que amam a tua palavra e manifestam, ó Pai, este amor, buscando conhecer cada vez mais a mesma, se aprofundar no conhecimento da mesma. Te agradeço pela vida de cada irmão que aqui já se faz presente. Te agradeço pela vida daqueles que, mesmo à distância, em outras cidades, estados e até mesmo países, têm também, ó Pai, acompanhado as aulas, buscando aprender e crescer um pouco mais no conhecimento da Tua Palavra. Senhor, eu peço que a recompensa que o Senhor venha compartilhar com cada um de nós é justamente abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para assimilarmos mais as Tuas verdades sagradas e também entendermos como colocá-la em prática e transmitir àqueles que precisam também conhecer mais o Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a sermos ferramentas frutíferas, úteis nas Suas mãos, para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a maioria aqui já deve estar de posse do nosso novo material. Daqui a pouco vou apresentá-lo, mas vamos aí aqui aos primeiros slides. Vamos passar aí o slide. Este aqui a gente fala do material. Vamos mais um adiante da escola. Vamos falar aqui, lembrando os irmãos aí sobre o uso do celular, Esse slide aqui é justamente para lembrá-los de, no período de aula, lembrar-se de manter o celular desligado ou pelo menos no modo silencioso, para que não te atrapalhe outro aluno ou mesmo a nós que estivermos aqui ministrando o ensinamento. Vamos lá, vamos adiante. Próximo slide aqui, aula inaugural de apresentação do curso teológico. Então hoje basicamente, repito uma vez mais, nós iremos fazer a apresentação do curso e também tirar dúvidas, caso os irmãos tenham aí alguma dúvida no tocante ao conteúdo do curso e o seu formato de avaliação, tempo de duração, enfim. Daqui a pouco nós vamos abrir aí as oportunidades para questionamentos nesta parte. Próximo slide. Nesse slide aqui, eu quero falar sobre, eu costumo sempre falar sobre esses níveis de relacionamento com a Bíblia, toda vez que nós iniciamos o curso, quer seja o básico ou mesmo o médio, como estamos fazendo aqui agora. Existem vários níveis de relacionamento com a Palavra de Deus. O primeiro deles, naturalmente, como está aqui, a base do triângulo, nós vamos mostrar um triângulo, e a base deste triângulo mostra-nos o primeiro nível de relacionamento, que é propriamente o nível mais básico, que é ouvir a palavra. Todos nós ouvimos a palavra. Estamos aqui, irmãos, até que nos acompanha,
serve a Deus em alguma igreja e, portanto, tem o costume de continuamente ouvir a palavra de Deus nos cultos, nos ensinamentos. Esse é o primeiro nível. Todos nós devemos nos relacionar com a palavra de Deus neste nível. Qual é o segundo, então? Próximo nível é este aqui: ler. Perceba que nós estamos subindo aí na pirâmide do relacionamento com a palavra de Deus. Ouvir é o primeiro, ler é o segundo. Os irmãos acreditam que tem muitos crentes que ouvem a palavra, claro, participam dos cultos, mas não têm por costume ler a sua própria Bíblia, não se relacionam com a sua própria Bíblia através do hábito salutar da leitura. Infelizmente, tem pessoas que não chegam a esse nível, que ainda estamos lá bem na base da pirâmide. Mas é importante, além de ouvir, ler a palavra de Deus. E qual é o próximo nível na sequência desse caminho aí em direção ao topo da pirâmide, nos níveis de relacionamento com a Bíblia? É esse que os irmãos estão se propondo a fazer, que é ir além do ler, o estudar, buscar compreender as Sagradas Escrituras dentro das suas interpretações teológicas, doutrinárias, exegéticas, como nós vamos falar, ter uma compreensão mais ampla daquilo que é a nossa regra de fé e prática. Nós nos conduzimos pela palavra de Deus, mas para que tenhamos uma boa condução, nós precisamos ouvir, ler e também estudar. E o próximo nível, vamos subir mais um degrau aí, é o meditar. Isso é muito importante. Aliás, é o conselho do salmista. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, tampouco se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, ele medita na lei do Senhor. Ele faz da palavra de Deus a sua fonte de meditação. O que é meditar? É constantemente ter o seu pensamento capturado pela palavra. E aí pode ser uma porção pequena, uma porção grande, ou um versículo, uma parte de um versículo, uma perícope da Bíblia, ou seja, vários versículos, um capítulo. É aquela palavra que quando você lê, se detém nela um pouquinho estudando, ela aquece o seu coração e você vai meditando, vai pensando sobre ela e até mesmo a forma como colocá-la em prática em sua vida, para que você possa também transmitir a outros que almejam se relacionar com a palavra de Deus de forma mais eficaz. Por fim, topo da pirâmide, chegamos lá. Qual o nível de relacionamento? Vocês conseguem ler aí? Viver. O primeiro nível, portanto, é ouvir, depois do ouvir, o ler, depois de ler, estudar, depois meditar e, finalmente, o viver. Agora, é importante que se diga, para o céu, nem todos aqueles que ouvem a palavra de Deus vão para o céu, sim ou não? Nem todos aqueles que leem a palavra de Deus vão para o céu. Nem todos os que estudam, nem todos os que meditam. O céu é daqueles que vivem a palavra de Deus. Então, viver é o nível de relacionamento que nos garante a entrada no céu. O próprio Jesus, no encerramento do Sermão do Monte, no capítulo 7, quando indagado por muitos, nas palavras do próprio Senhor Jesus, muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isto, aquilo outro, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. E Jesus vai lhes dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, Jesus está dizendo que a prática de vida, o estilo de vida dessas pessoas era o pecado, a iniquidade, e não a palavra de Deus. Conheciam, ouviam, liam, estudavam, meditavam e até pregavam, até quem sabe ensinavam. Mas o céu é daqueles que vivem a palavra de Deus, colocam em prática.
O nosso curso teológico, vocês aqui vão ouvir, claro, a cada semana vocês vão ouvir a palavra de Deus, nós vamos ouvir, nós vamos ler, tanto aqui quanto receber continuamente estímulo para o exercício da leitura da Bíblia. Nós vamos estudar, é para isso que aqui nos reunimos, para estudar, vamos meditar. Agora, o compromisso de viver é um compromisso individual, pessoal, mas que nós vamos sempre estar estimulando os irmãos para assim procederem. Vamos avançar um pouco mais aí, o próximo slide. Nós estamos aí na apresentação, avançando no conhecimento da palavra. Aqui está. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 4 de Oséias. O capítulo 4, versículo 6 do profeta Oséias nos diz que o povo de Deus, tem perecido por falta de conhecimento. Ou seja, um fator determinante para produzir perecimento, morte, primeiramente espiritual, e por que não até morte literalmente física, do povo de Deus, é a negligência na busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Aqueles que são facilmente enganados, levados por todo o vento de doutrina, aqueles que são oscilantes na sua fé, são aqueles que não têm um compromisso, um desejo ávido, um compromisso sincero de buscar o conhecimento da palavra de Deus. E mais uma vez eu ressalto que o fato dos irmãos estarem aqui nesta noite de abertura, de início, de inauguração do nosso curso médio, é justamente o desejo de não ser contado entre aqueles que têm perecido, têm morrido espiritualmente, têm se afastado da casa de Deus e do próprio Deus principalmente, mas todos que aqui estamos porque desejamos alcançar mais conhecimento da palavra de Deus. E aí o próximo slide, mais uma vez está o texto, meu povo está sendo, aqui uma outra versão que nos reporta a um presente contínuo, vamos dizer assim, porque na versão lida, e que na maioria das Bíblias está, fala do povo de Deus, parece que apenas referindo-se ao povo lá no passado, da época de Oséias, mas na verdade isso é algo que continua acontecendo, o povo continua sendo destruído, o povo continua sendo enganado. Estou falando de povo de Deus, que ora está servindo a Deus dentro de uma igreja séria, comprometido com a palavra, com as doutrinas, e daí a pouco está seguindo uma seita qualquer, ou está voltando para o mundo literalmente, sendo destruído. Irmãos, eu costumo dizer sempre, não generalizando, não podemos generalizar, mas se nós fôssemos fazer um levantamento estatístico, eu tenho certeza que se nós fôssemos fazer uma enquete, uma entrevista com pessoas desviadas, quem conhece alguém desviado? É mais fácil perguntar quem não conhece. Todo mundo conhece alguém desviado, todo mundo conhece alguém que já foi membro de uma igreja evangélica e se desviou e se afastou. Se nós fôssemos fazer uma enquete aí, uma entrevista com as pessoas que estão desviadas, afastadas dos caminhos do Senhor, você vai perceber que a maioria, repito, não generalizo, mas o fato é que a maioria eram frequentadores dos cultos de festa. Tem nada de errado, a igreja precisa se reunir nas festividades para louvar a Deus por bênçãos, vitórias. Se reuniam, costumavam se reunir nos trabalhos de campanha, as igrejas que têm, eles iam lá, 7 quinta-feira, 7 quarta-feira, para isso, para aquilo outro. Alguns costumavam ir nas vigílias, aonde o pandeiro apanha até a bateria e tal, e aquela cantarola, oração nada, vigília de muito canto, muita revelação, profecia. Mas procure saber desses desviados que você conhece, quantos eram frequentadores assíduos da escola bíblica dominical e do culto de ensino. Faça uma enquete para você, só para você ver se eu estou aqui jogando palavra ao vento, ou se a Bíblia de fato se cumpre.
Você vai perguntar: você era frequentador assíduo da escola bíblica dominical e dos cultos de ensinamento da sua igreja? Você vai perceber que a esmagadora maioria dos desviados não gostavam de escola bíblica dominical e nem de culto de ensinamento. Estava nas vigílias, nada contra, é bom estar, principalmente se for de oração com propósito mesmo de buscar a face do Senhor, cultos de festa, campanha, nada contra, mas tudo isso negligenciando a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, o aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. O que dá é isso daí, facilmente levado, destruído, como a palavra de Deus diz. Então, irmãos, por que da importância de nós buscarmos conhecimento? É para a nossa própria sobrevivência espiritual, é para a nossa própria firmeza na caminhada cristã. Os nossos pés poderão se desviar se nós negligenciarmos o conhecimento aprofundado das Sagradas Escrituras. Portanto, mais uma vez, a minha palavra aqui é de louvor a Deus pela vida dos irmãos que têm buscado conhecimento, porque entendem a sua relevância, a relevância do conhecimento para a sua própria vida e firmeza espiritual. A minha também, é claro. Vamos lá, próximo slide aqui. Vamos falar agora propriamente do nosso curso médio em teologia. Quem está acompanhando pelo vídeo, os irmãos de longe, aí claro não vão poder ver, estamos apenas com uma câmera, mas para que eu saiba aqui, quem dos irmãos que aqui estão não fizeram um curso básico conosco, ou pelo menos não estão fazendo? Tem alguns que estão simultaneamente fazendo o básico e o médio, neste momento. Tem aqui a grande maioria que já fez o básico, mas quem não cursou básico em teologia conosco? Tem algum irmão nessa condição? Temos 3 irmãos, 4 irmãos que não fizeram. A maioria fez conosco o curso básico e agora está avançando no médio. Obviamente que as disciplinas que estudaremos no médio, são disciplinas que nós não as estudamos no básico, que são fundamentais para a nossa firmeza e também para o nosso conhecimento. A própria terminologia já diz, para o nosso conhecimento básico das Sagradas Escrituras. O que é que nós vamos a partir de hoje ver aqui no curso médio? Quais são as disciplinas que estudaremos? Então eu vou colocá-las aqui, as 10. Curso básico nosso, alguns fizeram o mais completo com 20 disciplinas, outros um curso mais condensado, um pouquinho mais condensado com 16, e o médio são 10. Quais são elas e do que se trata? Vamos ver a partir de agora. Próximo slide aí, nós vamos apresentar. Nós estudaremos 10 disciplinas e a maioria já está vendo aí a novidade do material, está dividido em 2 livros. Volta aqui o slide, por favor. 2 livros, que eu estou chamando de módulo. Esse livro que os irmãos estão em mãos aí é o módulo 1, e nesse módulo 1 nós temos 5 disciplinas que estão contidas nele. E lá para o meio do ano, julho, mais ou menos, nós receberemos o módulo 2 com as outras 5 disciplinas, portanto, da disciplina 6 à disciplina 10. Então aqui está o módulo 1, primeiro livro, módulo 1, contendo nele aí 5 disciplinas. Vamos ver cada uma delas, O módulo 1, vamos ver as 5 que estão aí no módulo 1. Primeiro, está aqui, Teologia da Vida Cristã. É a primeira disciplina a ser estudada. Dando tempo, a gente já vai começar hoje ainda a falar um pouquinho sobre ela. Bom, mas do que se trata? O que é que nós estudamos na teologia da vida cristã? Lembrando lá quem estudou o básico, eu vou falar aqui as disciplinas que nós estudamos no básico. Nós estudamos as 10 disciplinas da teologia sistemática. Deixa eu ver se a minha memória não vai me trair. Quais são as 10 disciplinas da teologia sistemática? Vamos lá: bibliologia, teontologia ou teologia própria ou doutrina de Deus, é a segunda. Cristologia, pneumatologia, antropologia, angelologia, amartiologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia. São as 10 da teologia sistemática.
Estudamos lá também a parte que chamamos de teologia bíblica, que é a parte onde nós estudamos a Bíblia de acordo com a sua divisão própria. E aí nós temos lá então Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, os livros de evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas, tanto as paulinas quanto as gerais, e o livro do Apocalipse. E alguns estudaram também o curso em que nós trouxemos o estudo da hermenêutica, da homilética, da geografia bíblica, da heresiologia e do período intertestamentário. Olha que grade extensa. E agora estamos falando de teologia da vida cristã. Qual é o assunto a ser tratado aqui? Próximo slide eu apresento. Nesta disciplina, aqui está, estudaremos sobre a comunhão com Deus, a oração, a leitura devocional da Bíblia, o serviço cristão, o testemunho cristão, os dízimos e as ofertas. Poderia explicar mais aqui, não vou fazê-lo, porque quando nós chegarmos lá, claro, nós então o faremos. Estudar mais detidamente, mais detalhadamente cada um desses pontos. Mas, apenas para dizer, a teologia da vida cristã se trata da aplicação prática da teologia no nosso viver cristão. Aquilo que nós compreendemos pela teoria sendo posto literalmente em prática. Por isso é a teologia da vida. É a teologia abraçada, irmanada, casada com a vida e sendo aplicada. Então essa é a primeira disciplina a ser estudada. A segunda, próximo slide, o que está escrito aqui? É só para ver se o slide está certo mesmo. É teologia ministerial. Aí agora você já percebe que a gente já foi para um âmbito, um campo, de certa forma mais restrito, mas não que apenas quem tem vocação ministerial tenha também a necessidade, é claro, quem tem vocação ministerial tem por obrigação conhecer a teologia ministerial, mas não exclusivamente. Não é algo exclusivo para quem tem, vamos dizer assim, ministério. Até porque a palavra ministério significa serviço. Nós vamos ver isso quando chegarmos lá. E não tem uma única forma de servir a Deus. Servir a Deus não é apenas aqui onde estou, no altar. Servir a Deus no altar dá mais visibilidade, isto é fato. Dá mais notoriedade, isto é fato. Mas não é a única forma de servir a Deus. De maneira que, de alguma forma, de uma forma ou de outra, todos temos um ministério. Todos temos uma maneira de servir a Deus. E a teologia ministerial vai abranger essas áreas, esses aspectos também. É claro que eu vou precisar dar um enfoque maior ao ministério, vamos dizer assim, daqueles que servem no altar, ou daqueles que são aspirantes ao altar, mas nós não falaremos apenas e exclusivamente desses. Se não, vejamos aí no próximo slide o que se estuda em teologia ministerial. Nessa disciplina estudaremos sobre a dignidade e os dons do ministério. Aí nós vamos ver as funções dos presbíteros e diáconos, só deles? Não, mas também presbítero, diácono, evangelista, pastor, também vamos ver, mas teremos capítulos específicos para tratar com o exercício do ministério do presbítero e do diácono, a importância da vida devocional do obreiro, o caráter do obreiro e a postura ética do obreiro. Olha lá, irmãos, não me deixem envergonhado aqui, eu vou perguntar, mas aí vocês me respondam com sinceridade, mas sem fazer muito barulho. Os irmãos acham que tem obreiros que precisam aprender um pouco mais sobre postura ética ministerial? Quase ninguém, né? Que bom. Todos nós, irmão, me coloco também na condição de que sempre precisamos. Há muita confusão. Quando se trata de ética, tem gente que confunde autoridade. Quando Deus lhe dá, por exemplo, uma mensagem, e ele acha que para ser fidedigno na entrega da sua mensagem, ele pode passar por cima
desses fatores, como a ética ministerial, e a gente vai ver como é possível coadunar a ética e a chamada profética. Elas não são concorrentes, elas não batem de frente uma com a outra. Tem gente que acha que para ser profético não pode ser ético. Não, é possível ser ético e profético. A gente vai ver isso lá. A postura ética é fundamental. Isto não é invenção humana, isto não é invenção de convenção ou de ministério local. Isto é coisa de Deus. Deus priva, né? Deus prima, Deus preza pela postura, pela conduta, pela qualidade do caráter e, consequentemente, da forma de proceder ética de cada obreiro. E a gente vai ver sobre isso. Próximo slide aí, a terceira disciplina a ser estudada. Olha aí, aqui o caldo já vai engrossando mais, né? Dispensações bíblicas. É claro que nós partimos do pressuposto que todos nós que aqui estamos somos dispensacionalistas. O que é isso? Nós acreditamos na divisão dos tempos da revelação de Deus para com o homem através das dispensações. Eu vou explicar quando lá chegar, é claro, o conceito de dispensação, o que significa, quais são. A gente vai mostrar aqui um pouquinho, mas nós, especialmente nós assembleanos, nós acreditamos nas dispensações bíblicas e nós vamos estudá-las. Próximo slide aqui eu apresento sucintamente o que se estuda nessa disciplina. Nós estudaremos sobre as 7 diferentes dispensações bíblicas, as quais são, você já sabe, às vezes a gente esquece, falha para decorar, mas nós já sabemos, são a inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, as duas mais famosas aí, lei e graça, que é a que estamos, e a última que está por vir, que é o milênio, ou a dispensação milenial. Além de estudarmos as dispensações, estudaremos também as alianças bíblicas, além dos tempos e povos segundo a Bíblia. Como assim tempos e povos? Só para dizer aqui, Deus divide, a Bíblia também fala de tempos, tempo antediluviano, tempo presente e tempo futuro. Tem 3 tempos. E a gente vai entender esses tempos e como Deus se relacionava no tempo antediluviano, tempo presente. Irmão, tem milhares de anos que estamos no tempo presente e ainda tem o porvir. Então, aqui são algumas definições de tempo. E povos, aí eu estou me referindo à visão divina dos povos existentes na terra. Não como nós dividimos as nações. Não, Deus, Ele olha para a terra e Ele vê 3 povos: o judeu, o gentio e a igreja. Nós vamos apresentar, quando lá chegarmos, claro, essa distinção, como se dá as referências bíblicas, o formato de compreendermos cada povo e por que é que Deus se relaciona, como e por que Deus se relaciona distintamente com cada um desses povos. Então, tudo isso será estudado na disciplina Dispensações Bíblicas. A 4ª disciplina que estudaremos aí agora engrossou mais ainda, hein? Escatologias contemporâneas. Se já é complicado a escatologia, imagina pluralizar agora, escatologias contemporâneas. Nós, como eu já disse, na nossa grade do curso básico, nós estudamos a escatologia bíblica. Mas nós sabemos que existem muitas outras formas de interpretar a escatologia, diferentemente da forma como nós a interpretamos. Acreditamos que fazemos plenamente em conformidade com as Sagradas Escrituras. Sim, é o que nós acreditamos e defendemos. Mas na nossa defesa, da nossa visão e interpretação escatológica, nós também precisamos saber como outras igrejas, outras denominações, outros irmãos sinceros, servos de Deus, fiéis,
que estão indo para o mesmo céu que nós, mas têm uma forma diferente de interpretar as profecias bíblicas, de entendê-las. E aí nós precisamos compreender a forma como eles interpretam, até para que nós tenhamos mais segurança na nossa apologética, defesa da nossa fé, e entender aí aonde estão essas diferenciações. Portanto, próximo slide aqui eu mostro quais são essas escatologias contemporâneas que estudaremos. Veja ali, nessa disciplina estudaremos sobre as diferentes vertentes escatológicas da atualidade. Aqui não são todas, viu? São algumas. Amilenismo. Só se tratando de amilenismo, nós temos o amilenismo agostiniano, que é o fundamentado na visão de Agostinho de Hipona. Temos o amilenismo clássico, ou seja, é um pouco diferente do agostiniano. Temos o pós-milenismo, temos o pré-milenismo, mas dentro do pré-milenismo existe o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. E quando se trata de pré-milenismo, nós temos ainda algumas visões diferenciadas, mais especificamente em relação à tribulação, o período tribulacional. E aí dentro do pré-milenismo nós temos os pré-milenistas pós-tribulacionistas, mid ou mesotribulacionistas e pré-milenista pré-tribulacionista. É muita coisa, né? Já é difícil a gente entender a nossa forma de interpretação, mas tem as outras, e a gente precisa, ainda que não com profundidade, claro, mas pelo menos em linhas gerais, saber como outras igrejas, outras correntes teológicas interpretam as profecias, entendem a escatologia. Bom, vamos aí à próxima disciplina, a quinta do módulo 1, deste livro que está com os irmãos aí. Teologia exegética. Aqui o negócio é bom, viu? É profundo. A palavra exegese, acredito que todos já ouviram. Nós estudamos lá em hermenêutica, que é os métodos e formas de interpretação da Bíblia, e temos aí uma particularidade, que é a exegese, que é justamente a extração do texto daquilo que o texto está nos dizendo. Isso é um conceito bem simples que eu estou dando aqui de exegese, é tirar do texto aquilo que está no texto. Quando eu digo tirar, não é subtrair, não, estou falando de extrair, a gente trazer para fora, para nós, para nosso estudo, para nossa análise, para nossa compreensão. E aí dentro da teologia exegética, quais são as ferramentas que usaremos para fazer esta boa exegese, esta boa interpretação bíblica? Vamos ver aí o que estudamos lá em teologia exegética. Nesta disciplina estudaremos sobre a metodologia da exegese bíblica. Qual é a principal, a melhor, a mais importante e indispensável metodologia da exegese? Está aqui, ó, o estudo contextual, é a análise dos contextos. A maioria dos erros interpretativos da Bíblia seriam evitados se simplesmente, olha que coisa simples, se simplesmente se levasse em consideração o contexto. A maioria dos erros interpretativos é justamente pela desconsideração do contexto, ou seja, é o isolamento do texto do seu contexto. E nós vamos falar bastante sobre isso e explicar o porquê da importância do estudo contextual. Irmãos, isso é muito importante. Ainda o estudo léxico-gramatical. Eita, aí nos remeteu lá ao tempo do ensino fundamental, ensino médio. Mas é importante, irmãos, entendermos a gramática, os sentidos léxico-gramatical das palavras. E aí, eu digo isso, de fato, eu às vezes lido com alguns equívocos interpretativos de pessoas que nos consultam,
querem ouvir uma opinião, e às vezes eu percebo que algumas pessoas querem saber os significados grego, hebraico, de algumas palavras que ela sequer sabe o seu significado na língua portuguesa. Parece absurdo, mas é verdade. Tem gente que, o que significa essa palavra lá no original hebraico? O que significa essa palavra no grego? Aí eu pergunto, você sabe o que significa essa palavra no português? Parece absurdo, mas existem palavras contidas na Bíblia, que está no nosso idioma, português, nossa língua, português, mas a pessoa não sabe o significado, e às vezes nem se dá o trabalho de descobrir o significado na sua própria língua, e já está querendo saber o significado em outras línguas. Irmão, isso é também perigoso. Então nós vamos fazer o estudo léxico gramatical, literário. Por que da necessidade de um estudo literário? Nós temos que entender cada tipo de literatura para poder fazer uma adequada interpretação. Em outras palavras, existem métodos de interpretação de profecia que não podem ser aplicados quando formos interpretar poesia. São diferentes literaturas, são tipos diferentes de literatura. A literatura profética é uma, é recheada de figuras, de símbolos, de alegorias. A poesia já é recheada de quê? De uma linguagem mais emotiva, de uma linguagem que às vezes não está muito preocupado em lidar com a razão, mas muito mais com a emoção. E você também tem que considerar diferentes métodos quando vai interpretar, por exemplo, um livro histórico, porque você está lidando com fatos, registros fatídicos, e aí as interpretações sempre devem respeitar a literalidade, porque você está lidando com fatos. Você precisa conhecer um pouco do cenário geográfico, histórico, cultural, religioso, e aí o etimológico, que é a origem da palavra. Então perceba quanta coisa deve se considerar quando se vai fazer uma exegese. Irmão, no começo é tudo assim complexo, é muita informação, mas a prática, depois que ela começa a se desenrolar, as coisas vão tomando um caminho muito natural. Você sempre vai ler um texto e antes de ir de forma afoita, afobada e querer interpretá-lo, você vai parar. Calma aí. Em que ambiente histórico isso aconteceu? Em que região geográfica? Qual era o império dominante? Quem era o império dominado? Quem é que estava no poder? Era um rei bom ou um rei mau? Era temente a Deus? Você vai montando. Mas e essa palavra? Por que esta e não aquela? Que tipo de... São detalhezinhos que hoje parece muita coisa, mas depois, quando você vai ganhando prática no seu estudo, no uso das suas metodologias interpretativas, isso vai se tornando muito natural. Posso garantir aos irmãos, fiquem seguros disso. Vamos lá, prosseguindo aí, o módulo 2, que é o livro que vai chegar depois, lá no meio do ano. Aí nele nós vamos ter mais 5 disciplinas, as quais são, a de número 6, é a Introdução à Cultura Judaica. Irmãos, aqui está uma das minhas preferidas, viu? Eu gosto muito dessa disciplina, como também nos ajuda a compreender muita coisa que faz pouco sentido para nós, por não conhecermos a cultura judaica, e como nosso entendimento de muito do que Deus fala, porque falou daquele jeito, enfim, passará a fazer sentido mais claro, mais cristalino, mais amplo, quando nós tivermos um conhecimento ainda que básico, pois nós estamos aqui nos propondo apenas a introduzir ao estudo da cultura judaica, que é algo muito extenso, muito vasto, mas nós vamos estudar lá, por exemplo, sobre o que? Vamos ver aí, nesta disciplina estudaremos sobre alguns dos principais componentes da cultura judaica, como, por exemplo, Brit Milá. Meu Deus, o que é isso? Bar aqui não tem nada a ver com bar e bat. Bar mitzvah ou bat mitzvah. Nessa aqui eu não vou dar, como é que eles falam lá? Spoiler, Spoiler, que é falar antecipado. Isso aqui eu vou deixar tudo guardado lá para a época. Nessuim, etc.
Isso aqui vai ficar guardado mesmo. Você pode depois pesquisar, né? Você vai tirar foto aí, não sei, pode ver o vídeo depois, ir lá pesquisar o que é isso, Brit Milá, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, Nessuim, além das festas judaicas. Aí nós conhecemos, a maioria está nas Bíblias, nossas aí está sempre chamando lá pelo nome, algumas já trazendo o nome, por exemplo, em grego, mas a gente tem que descobrir, por exemplo, o seu nome em hebraico. Estamos falando de cultura judaica. Você quer ver, por exemplo, uma festa que a gente fala muito, nós somos pentecostais e falamos muito da festa de Pentecostes, mas só que não existe esse nome na cultura judaica. Que festa é essa? A gente acostuma-se a chamar de Pentecostes porque nós a lemos lá em Atos 2, aí lá já está escrito na língua do Novo Testamento, que é o grego. Mas se você procurar em todo o Antigo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar Pentecostes em lugar nenhum. Não existe Pentecostes, é uma outra festa. Que festa é essa? Que já no idioma grego é chamada de Pentecostes. Ela está aqui, hein? É uma dessas aqui. Mas nós vamos ver outras como Rosh Hashanah, Peshá. Peshá é a Páscoa, Shavuot, Yom Kippur, Sukkot, etc. Então nós vamos estudar um pouquinho da cultura judaica. Isso vai nos ajudar a ampliar também o nosso entendimento da revelação de Deus ao seu povo escolhido, os hebreus, e consequentemente a igreja, que é a oliveira brava enxertada na verdadeira. Precisamos conhecer alguma coisa da oliveira verdadeira também. Próximo slide, 7ª disciplina a ser estudada. Já falamos de visões escatológicas da atualidade contemporânea, mas nós vamos ver também visões teológicas modernas. É sempre importante, irmãos, é óbvio que o mais importante é nós conhecermos a verdade, claro, sem dúvida, fundamental, mas a gente precisa conhecer também o erro, até para que a gente possa ajudar quem está no caminho do erro. Tem um tempo, não muito tempo, eu estava vendo uma reportagem, não sei que canal que lida muito aí com reportagens investigativas e tal, e aí era um documentário sobre falsificação de dinheiro. Isso é interessante, tem um bom tempo já, tem anos, mas eu nunca esqueci. Estava entrevistando agentes federais de várias nações, como é que eles agiam para poder identificar falsificadores de dinheiro, moedas falsas, etc, etc, etc. E foi investigando, foi fazendo entrevista com agentes federais brasileiros, de outras nacionalidades, americanos, etc. E algo me chamou muito a atenção, que a maioria deles tinha em comum. Os agentes federais, norte-americanos, brasileiros, europeus, que se dedicam a combater esse tipo de crime, que é a falsificação de moeda, de papel moeda, de dinheiro, nas suas respectivas nações. O que eles tinham em comum, eles diziam o seguinte: nós não dedicamos muito tempo para estudar as falsificações em si, nós dedicamos muito tempo para estudarmos os originais, porque quando nós ficamos hábeis em identificar uma moeda verdadeira, um dólar verdadeiro, o euro verdadeiro, o real verdadeiro, facilita para a gente identificar quando chega às nossas mãos um falso. Ele falou, eu não daria conta de ficar estudando todas as formas de falsificação, as técnicas, mas eu me especializo no verdadeiro, e aí quando o falso bate na minha mão, eu já reconheço de imediato, por ser especialista no verdadeiro. Achei aquilo interessante. E é claro, nós devemos ser especialistas na verdade, e quando o erro aproximar-se, opa, já sei que isso daí é erro. Então, nós temos estudado a visão teológica ortodoxa, nós temos estudado a visão teológica bíblica, cristocêntrica, mas existem outras visões, e a gente precisa pegar um pouquinho do que eles andam falando, e nem tudo aí também, não estou generalizando como falso, às vezes do ponto de vista malicioso, maldoso. Repito, às vezes tem pessoas piedosas
mas que tem uma visão teológica diferente da nossa. A gente precisa conhecer um pouquinho disso aí. Então, nessa disciplina, nós estudaremos sobre as principais correntes teológicas da atualidade. Aí nós vamos ver suas origens, seu desenvolvimento, suas principais mensagens e, sobretudo, os seus malefícios à ortodoxia bíblica. Eu vou citar aqui duas correntes teológicas que são extremamente populares, que arrastam multidões após si e que nós precisamos conhecer um pouco delas, até para refutar. A teologia da prosperidade é popular ou não é? Tem pouca gente atrás dessa teologia ou não? Teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, essa é a outra. Se eu for citar aqui teologia da libertação, aí, irmãos, já vai para um caminho extremo, misturando teologia com marxismo e por aí vai. Existem teologias que são até extremistas, mas por hora, vou falar para vocês aqui sobre essas que nós vamos analisar. Aonde estão os principais erros, as distorções, onde se originou, como se desenvolveu, quem são seus principais expoentes, adeptos, seus principais pregadores, seus expoentes, quais são as denominações que elas são muito desenvolvidas. E se a gente fosse falar da teologia do coaching, fosse falar, tem muita coisa aí na atualidade, tem ou não tem, né, irmão? Tem muita coisa. A gente vai falar não de tudo, claro, mas vamos falar de alguma coisa quando chegarmos lá. Oitava disciplina, história da igreja. O que se estuda em história da igreja? A história da igreja. Pronto, vamos para frente, né? A história da igreja. Então, nessa disciplina, pode passar aqui, nessa disciplina, nós estudaremos sobre a pré-existência da igreja. Olha que coisa, hein? A igreja, ela, em um determinado momento, ela passa a existir, mas existe também um momento pré-existente. Nós vamos falar sobre a sua pré-existência, nós vamos falar sobre a sua fundação e desenvolvimento na sua fase apostólica, que nós temos registrado na Bíblia. Nós vamos falar sobre a sua fase perseguida. E olha que momento aqui especial que nós vamos ver, que é muito obscuro, pouco falado e até pouco conhecido nosso, que é a sua fase imperial. Qual é a fase imperial da igreja? Seu casamento com o Império Romano, quando ela se transformou, isso que a gente sente os resquícios até hoje, da institucionalização da igreja, quando ela casou-se com o Estado e se transformou em uma religião estatal, oficial do Império. Vamos perceber os seus malefícios, depois vamos ver até que ponto de profundidade, me refiro na escuridão espiritual, ela se afundou no período medieval, ou seja, na Idade Média, até eclodir a partir da luz da reforma protestante. Aí nós temos então a igreja reformada, e a partir de então nós vamos chegar mais próximo da atualidade, pois somos resultado da reforma protestante, somos resultado da igreja reformada. E aqui, irmãos, claro, vou deixar para falar mais lá, mas existem alguns grupos denominacionais que querem abraçar para si a alcunha de serem reformados, como se o restante da cristandade nada tivesse com a reforma protestante. Tem muita igreja aí, igreja reformada, disse, para dizer que eles são reformados e o resto não é não. A gente acha que ainda ficou lá no medieval, não é? Ficamos lá na Idade Média. Não. Tome cuidado, tem uns que gostam de encher, eu sou reformado. Eu também sou, também sou. Nesse sentido de nós concordamos com a base da reforma protestante, os 5 sola, sola graça, soli deu glória, sola fé, solamente, eu estou misturando aqui agora como é que se diz aqui, o espanhol, o italiano, o latim, né? Somente as escrituras, somente a fé em Cristo. Enfim, nós temos também
a nossa base lá na Reforma Protestante. Então eu vou chegar lá, nós vamos falar sobre esses grupos aí que querem abraçar o título exclusivista de reformados para ele, e os demais não, vamos falar disso melhor lá, até chegarmos então à nossa condição na atualidade. Pois bem, a nossa nona disciplina a estudarmos no nosso curso médio, família cristã. Muitos estudam essa disciplina no curso básico, nós não fizemos lá, mas ela é fundamental, é uma doutrina básica, mas só que não foi possível comportá-la na nossa grade do curso básico, e aí a trouxemos para cá no curso médio. É fundamental estudarmos a família cristã. Por quê? O que é que estudaremos nesta disciplina? Nesta disciplina estudaremos sobre o lar cristão, princípios divinos para o esposo, para a esposa, pais, filhos, a disciplina que deve haver no lar, cada um exercendo o seu papel segundo a Bíblia. Qual é o papel do pai, qual é o papel do filho, qual é o papel do esposo, qual é o papel da esposa segundo a Bíblia. A questão do culto doméstico. Veremos também sobre a ética. Nós falamos da ética ministerial, mas existe uma ética também a ser respeitada dentro da família, na sociedade. O papel da igreja da família na sociedade, o papel da família na igreja, para depois o papel da família no ministério. Você percebe que tem muita gente focado no ministério e largou de mão a família, mas começa na família, para essa família ser uma referência na sociedade, para depois essa família ser uma família relevante dentro da igreja, comunidade local onde ela serve a Deus, para depois então poder exercer ministério. A gente vai entender essas etapas dentro do estudo da família cristã. E finalmente a 10ª disciplina que estudaremos é a introdução a missões. O estudo da missiologia é um estudo muito amplo. Por exemplo, quando estudamos missiologia, minha esposa Natália e eu, nós fizemos um curso de missiologia de 1 ano. Só a missiologia levou 1 ano inteiro. Aqui nós vamos estudar 1 ano, curso médio, e aí teremos uma disciplina que é a introdução a missões. É muito amplo, mas nós vamos aqui condensar os principais pontos da missiologia, ou seja, das missões de acordo com a Bíblia, de maneira que estudaremos nesta disciplina os fundamentos bíblicos da obra missionária, estudaremos também os métodos e modelos bíblicos e históricos da missiologia. Nós vamos entender esse desenvolvimento das missões desde os primórdios na Bíblia. Aliás, nós vamos reportar até a um tempo que antecede a própria igreja. Como lá na história da igreja nós vamos falar da pré-existência da igreja, quando se fala de missões, ela também antecede a própria existência da igreja, porque a origem da igreja, ela é resultado de uma obra missionária, Você já está entendendo aí, o pai envia o filho para que o filho dê a sua vida para que a igreja venha a existir. Então já estamos falando de uma missão antes da igreja. A igreja, ela é resultado dessa missão, e naturalmente ela deve ser continuadora desta missão. Todos que foram alvos da obra missionária, e todos fomos, devemos ter também um compromisso com o avanço. Nós não somos o Mar Morto, aonde o Rio Jordão desce, chega aqui e aqui morre. Não, tem que continuar seguindo esse fluxo. Nós devemos ser esse rio que a água chega até nós e continua avançando para alcançar outros. Nós vamos entender então esses conceitos, esses fundamentos. Infelizmente ainda tem muitas igrejas completamente fechadas para a missão. Acha que missão não é tarefa da igreja, talvez tarefa de 3 ou 4 pessoas na igreja, é com eles lá, não é da igreja, não é do ministério, não é da membresia como um todo, não, isso é apenas um departamento que tem 2, 3 pessoas e é com eles lá, é só com eles. A gente precisa jogar por terra
Claro, aqui não temos essa mentalidade mais, mas existem muitos lugares que ainda têm esta mentalidade. E pela Bíblia nós vamos compreender melhor, portanto, os fundamentos bíblicos da obra missionária. Bom, importante, vamos lá, o próximo slide aí, importante, para a gente já seguir para as perguntas. O irmão deve ter 200 perguntas a serem feitas. Importante, o que não deve ser, o que se não deve deixar, aliás, o que não se deve deixar de trazer para as aulas, que você não pode deixar de trazer para a aula. Em primeiro lugar, não deixe de trazer você. Não está nem incluído aqui, estou acrescentando agora. Tem gente que não vem não, ele só vê o corpo dele, a mente dele está... Traz sua mente, sua alma, seu corpo, vem inteiro para cá. Ah, mas se eu vim meio derribado, vai ter um mistério de um café aí para te acordar. Não ouvi nenhum glória, né, irmã Deus? Dá um glória a Deus aí, irmão. Vai ter um café para você aclarar sua vista, trazer de volta suas energias. Eu sei que a labuta diária, correria, irmão, chega aqui, ficar ouvindo a gente falar meia hora, uma hora e meia. Irmão, vai quase pegando no sono. Então vai ter aquele café crente para você jogar ele no rosto. Aí acorda, não acorda? Mas o que você não deve deixar de trazer também, fundamental, a Bíblia Sagrada. Não deixe de trazer a Bíblia. Que mais? Não deixe de trazer material didático a ser estudado. Claro, ocasionalmente você vai vir direto de um outro lugar, imaginava que poderia passar em casa para depois vir, teve um contratempo, não deu para passar em casa, e aí eu não vou, não, venha, claro, você vai vir, mas via de regra, não deixe de trazer. Como nós vamos ver depois, tem espaços aí específicos para anotações, para que cada matéria que seja estudada você possa já fazer sua anotação direto ali, para facilitar os seus estudos posteriores. Então não deixe de trazer o material didático a ser estudado. Não deixe de trazer caneta, lápis para anotação. Irmãos, nós temos o nosso conteúdo, o nosso material. Quem já tem estudado conosco já em outras ocasiões sabe que nós trazemos muito mais além do que está no material. E aí às vezes você está achando que tudo que eu vou falar está aqui. Não, tem muita coisa que eu vou falar que não está aqui. Às vezes a gente vai ter aulas aí que a gente vai ler 2, 3 parágrafos, aí depois vai vir muita informação além, porque eu entendo que o material já está com você, você terá acesso a ele quando, onde, quantas vezes quiser. Não precisa vir para cá só para me ouvir ler o material, você precisa de algo além. Então é importante, caneta, lápis. Hoje já tem um recurso também do celular para você fotografar, se quiser, está disponível. As nossas aulas são filmadas, editadas para depois ficarem disponibilizadas. Já tem antecipo. Por que disso? Em primeiro lugar, porque temos muitos alunos que fazem um curso conosco à distância, então eles precisam desse conteúdo. E temos alunos que, embora façam a aula conosco presencialmente, mas, por exemplo, tem uns que trabalham por escala. E aí ele está uma quarta-feira presente na aula, na outra quarta-feira está ausente em virtude do seu trabalho. E como é que ele faz? Ele assiste a aula depois, para não ficar perdido ali, né? Não ficar sempre perdendo 2 aulas por mês. Então esse recurso aí fica disponibilizado. Os irmãos vão poder depois acessar o conteúdo, mas é importante, pela dinâmica da aula, fazer a anotação no momento. Tem coisas que se você não pegar na hora, depois já era. Então traga caneta, lápis, caneta, marca-texto. Eu particularmente gosto. Se você também for adepto, traga para você destacar informações importantes. E como eu sempre digo, um espírito disposto a aprender mais de Deus. Tem que vir com essa mentalidade de aprender algo novo, pronto, preparado para isso. E eu tenho certeza que Deus vai sempre nos comunicar coisas extraordinárias a cada semana. Tá? Hoje a gente está aqui apenas apresentando, é mais devagar, tivemos uns contratempos, como eu disse, até pelo fato de eu não estar mais na sede de forma recorrente, ainda estou meio desabituado de onde liga isso, onde liga aquilo e tal, por isso a gente atrasou um pouco, mas depois vai ficar mais dinâmico, tudo isso daí, pode ter certeza disso. Próximo slide aí. Vamos nos lembrar de que no reino de Deus o vencedor não é aquele que chega em primeiro lugar,
mas aquele que persevera e vai até o fim. A gente precisa ter perseverança. Tem momentos que a gente está mais animado, tem momentos que não estamos tão animados assim, persevere. Tem dia que a aula vai ser extraordinária, que você vai sair daqui voando, falando mistério, vai errar até o caminho de casa. Você foi para onde? Você saiu daqui radiante. Mas claro, tem aulas que pelo próprio conteúdo da aula ali, didático, é aquela aula mais assim, rapaz, eu não vou voltar mais não, a aula hoje foi bem, faz parte, irmão, você tem que ter disposição de enfrentar até essas dificuldades, ser persistente, perseverante, porque a vitória mesmo é de quem persevera e vai até o fim. Então, quero ver vocês todos em dezembro bonito, de beca. Quem vai chegar até dezembro aí, até o final? Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio, hein? A maioria foi até o final no básico, que é mais difícil, por ser 2 anos. Aqui, irmão, quando você fechar o olho e abrir, já acabou. Outro dia desse estava tá notícia, gente, o mundo entrou em pandemia. Olha, já tem 2 anos e tanto que a gente está nesse negócio aí. Passou assim, né? Parece que não vai acabar nunca. Mas começou em 2019, início de 2020, já foi 21, já estamos já em fevereiro de 22. Daqui a pouco é o carnaval, mas daqui a pouco está todo mundo aqui de beca formado e você que desanimou, meu Deus, olha aí, ó, podia estar lá. Não desanima não, irmãos, vamos até o fim, a vitória é nossa. Próximo slide. Aqui então nós vamos tirar dúvidas aí, mais esclarecimentos acerca do formato. Vocês já estão percebendo que estamos tendo uma alteração no formato do curso. A gente sempre trabalhou naquele formato começamos com apostilas, depois veio aquela revistinha, transformamos em livro, e aí vem aquele formato por livros, e agora nós mudamos um pouquinho para facilitar ambos os lados. Então nós vamos ver como vai ser o novo formato, a duração e o sistema de pagamento do curso. Bom, o curso tem total, já apresentei, 10 disciplinas dispostos em 2 livros ou módulos. Esse 1, mais uma vez apresento, quem está acompanhando aí pelo vídeo, o módulo 1, já deve estar com vocês aí, quem não está vai chegar, e quando chegarmos na disciplina 6, receberemos o módulo 2 com as disciplinas de 6 a 10. Avançando aí, próximo slide. O aluno não paga matrícula, alguém aqui pagou matrícula? Se pagou, o dinheiro não veio para mim não, hein? Não paga matrícula, rematrícula, nem ocorre reajuste ao longo do curso. O que você faz aqui? Você paga as mensalidades. São 10 disciplinas, você vai pagar 10 mensalidades. Tem a matrícula, entra de férias, rematrícula, isso aí, meu Deus, nas escolas, pré-matrícula para segurar a matrícula, rematrícula, meu Deus, tem umas aí que é difícil mesmo. Duração do curso. São 10 disciplinas, aproximadamente 10 meses, vai um pouquinho mais, vai ali chegando a 11 meses. A gente está começando em fevereiro, a nossa previsão é de concluirmos no início de dezembro, primeira semana de dezembro, a sua conclusão. Então daí uns 10 meses aproximadamente, um pouquinho mais. Aulas semanais, todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h30. Então esse é o formato, a duração aproximada. E aí, cada disciplina estudada leva de 4 a 5 aulas, variando conforme o conteúdo. Tem disciplina que vai demandar 5 aulas, tem disciplina que serão 4, e aí vai essa compensação no final, dando de 10 a 11 meses. Fato é que encerraremos no fim do ano. Os pagamentos das mensalidades devem ocorrer, portanto, sempre na primeira quinzena de cada mês. Os irmãos estão acertando aqui hoje, estamos aí dentro da primeira quinzena de fevereiro, aí a próxima vai vir março, abril, maio, ou seja, a 10ª vai vir lá, primeira quinzena de novembro, e o curso vai se encerrar no início de dezembro, com a formatura prevista para o próprio mês de dezembro, a segunda ou a terceira semana, antes do Natal, em nome de Jesus. Formato de pagamento está aí, pode ser no dinheiro, Pix, PicPay,
R$ por mensalidade, ou aquele desconto ainda está vigorando, quem paga de uma vez tudo tem os 10% e fica o valor total de R$ 720. Mas quem paga no cartão, aí a gente tem esses R$ 5 a mais, que é aproximado ali o valor da taxa que o cartão nos cobra. Então tem essa diferença. Dinheiro, Pix, PicPay, R$ 80, cartão R$ 85. Se quiser transferência bancária também, enfim, mas acho que esses formatos aqui já abarca tudo aquilo que nós precisamos aí nessa área. Dúvidas? Se alguém tiver, pode fazer agora aí as primeiras perguntas, se tivermos. Alguém tem alguma dúvida, não? Então eu vou levantar a questão. Às vezes as pessoas perguntam, a maioria aqui já sabe disso, mas eu vou trazer essa questão para quem nos acompanha pelo vídeo, pela videoaula, de repente possa ter essa dúvida, que é muito recorrente em relação ao reconhecimento do curso. Sempre pergunto, esse curso é reconhecido pelo MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura? Em relação ao certificado, tal, é reconhecido? Bom, primeira coisa que os irmãos devem saber, a maioria sabe, mas quem não sabe, cursos básicos e médios, tanto os oferecidos pela Escola Teológica Shema. Aliás, antes de falarmos do curso oferecido pela nossa escola, cursos básicos e médios de teologia, não, de nenhuma instituição, irmão, de nenhuma. Você pode pensar aí da melhor, e tem muitos melhores do que nós, isso é fato. Tem 60 anos de tradição, muito tempo, essa é a realidade. Mas cursos básicos e médios de nenhuma instituição teológica tem reconhecimento do MEC. Por quê? Porque o caráter desses cursos são estritamente ministeriais. Não são cursos de caráter para formação de profissionais. Aí já seria um curso de bacharelado, seria um curso de nível superior. Aí você teria então, dependendo da instituição, o reconhecimento ou não do Ministério da Educação. Agora, curso básico, mas disciplinas que eu já vos apresentei e aqui do médio, vocês percebem que o foco dela é um foco estritamente eclesiástico, tem a ver com a igreja, com a nossa vida espiritual, devocional, ministerial e etc. Mas, em resumo, falando especificamente da nossa escola, os nossos cursos são de caráter ministerial, de forma que não é reconhecido pelo MEC, nem tem essa visão. Por que eu digo que não tem essa visão? Nada contra, eu acho até importante que alguns cursos tenham o seu reconhecimento pelo MEC, não tem nenhum problema, repito, acho até bom. Por outro lado, muitos cursos que têm o reconhecimento pelo MEC atraem pessoas que não tem nada a ver com a vida ministerial e espiritual, estão apenas querendo uma colocação no mercado de trabalho, querem um curso superior para poder fazer um concurso, quem sabe, e se colocar no mercado de trabalho. Tem algum pecado nisso? Não, nenhum, não tem nada de errado, só estou dizendo que não é a nossa visão, a gente não está preparando profissionais para o mercado de trabalho. Ou seja, próximo slide aqui até falo sobre isso. Nós não temos por missão, vou passar aqui, nós não temos por missão preparar teólogo em nível profissional, mas sim promover a capacitação dos vocacionados para o exercício do ministério cristão. Então, o nosso objetivo aqui, a minha vocação, o meu chamado e o desenvolvimento do meu ministério de ensino, consequentemente da Escola Teológica Shema, é lidar com pessoas que querem pegar todo esse cabedal de conhecimento, todas essas informações, recursos e os apliquem no reino de Deus. Repito, não tem nenhum problema em quem tenha algum objetivo secular, não tem nada de errado, mas nós não temos como meta preparar pessoas para o mercado de trabalho, e sim pessoas vocacionadas para o exercício do ministério cristão. Próximo slide. Nosso foco está no preparo de homens e mulheres chamados para labutarem no reino de Deus e não no mercado de trabalho.
Então, ainda que os irmãos não perguntaram, eu mesmo levantei esta pergunta e respondi, porque se fosse a dúvida de alguém ou de algum aluno nosso à distância, já está aí a resposta. Em relação ao certificado, então, qual é o reconhecimento que os nossos certificados possuem? Próximo slide aqui eu explico. Os certificados conferidos pela Escola Teológica Shema são reconhecidos pelo Conselho de Educação e Cultura, agora não o MEC, não o Ministério da Educação, mas o Conselho de Educação e Cultura da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e outros. A sigla está CADEESO. Assim sendo, recebem o devido reconhecimento também da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. De maneira que quem almeja ingressar no ministério, agora mais especificamente para quem tem esse chamado, essa vocação, esse desejo, o nosso certificado tem um reconhecimento convencional, e por ter o reconhecimento de uma convenção regional, CADEESO, que é ligada à convenção geral, CGADB, então esse certificado tem esse reconhecimento para que a pessoa possa galgar os degraus da carreira ministerial, o evangelista, pastor, que nas palavras do apóstolo Paulo, quem deseja o episcopado, o que ele deseja? Então, os irmãos podem desejar, a Bíblia até, nas palavras do apóstolo Paulo, diz que quem deseja está desejando algo excelente. Então, pode desejar o ministério, e o certificado da escola vai possibilitar a que você tenha essa ascensão ministerial. Agora não confunda as coisas, não é que você vai receber o certificado e vai bater lá na porta do pastor da convenção e falar: quero minha credencial de pastor, aqui ó. Isso aí também é coisa diferente. Você sabe que a sua consagração, às vezes a gente precisa explicar isso, pode ser que alguém ache que vai fazer o curso, vai pegar o certificado, vai bater na porta da convenção e vai exigir a sua carteirinha. Irmão, a consagração ao ministério de evangelista e de pastor é facultada aos presidentes de campo. O seu pastor presidente, como o meu pastor presidente, é ele que tem a autoridade para lhe indicar ao ministério. E aí, quando você for indicado, vai ser solicitado que você tenha uma certificação de uma escola teológica. Ou seja, a responsabilidade de te indicar ao evangelista ou pastorado não é da escola, não, é do seu pastor. Aí o problema já é outro, hein? Então, se você tem chamado, fique tranquilo quanto a isso, no tempo certo ocorrerá. Vamos lá, vamos adiante. A questão da secretaria da escola, está lá, ó, irmã Joelma, está lá atrás. Tá, a irmã Natália também, né? Missionária Natália, minha esposa, não coloquei o nome dela aqui, mas do Djaelso, que por motivo de força maior fez uma viagem e aí não conseguiu chegar a tempo, mas a maioria conhece o irmão Djaelso. Coloquei a irmã aqui, a irmã Joelma e Djaelso, principalmente por estarem aqui na sede e estarem aí, vamos dizer assim, mais acessível aos irmãos aqui na sede. Missionária Natália e eu estamos na congregação, às vezes fica um pouco mais complicado. Então nós temos os secretários aqui para atender os irmãos que precisarem, vamos dizer assim, acertar a mensalidade, pegar uma prova, pegar às vezes uma declaração que precisa, a gente vai estar enviando para cá, vai ficar disponibilizado aqui, e aí vai ter esse ponto de contato com os secretários, a irmã Joelma e o irmão Djaelso. Como disse, o irmão Djaelso não está hoje, a próxima quarta em diante ele estará, mas são com eles que os irmãos aí poderão contar, buscar caso precise de alguma informação, ter alguma necessidade nessa parte aí de secretaria. Próximo slide, pergunto de novo, hein? Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui, sim ou não? Nenhuma? Podemos avançar, então vamos lá, então vamos para frente. Aqui encerramos então a apresentação do curso. Vou começar agora, não vou muito longe, a gente vai aqui alguns minutos só para a gente começar a falar já alguma coisa, para vocês não chegarem aqui e dizer que não teve nem aula. De fato, a principal função desse encontro de hoje era a apresentação, mas já que fizemos, ainda temos aí algum tempo, vamos começar então. Vamos ao nosso estudo. Pode passar o próximo slide, já pega o seu material.
Disciplina de número 1. Aliás, depois leia aí, viu, irmão? Se você virar a primeira página, eu fiz aqui uma palavra de boas-vindas, aí de bem-vindo a todos os alunos. Leia depois. Se ainda não leu, leia depois. Aí na página seguinte, tem aí o espaço para você colocar o seu nome, para que, se deixar aí algum dia seu material no banco, aí esquecer em algum lugar, a gente saber de quem é, poder lhe devolver. Depois nós temos aí alguma informação acerca da missão, visão, valores do nosso curso, e também falando um pouquinho sobre a minha pessoa, né, fundador e diretor. Temos o sumário, e logo a seguir, então, esta capa aí alusiva à primeira disciplina, Teologia da Vida Cristã. Vou passar aí. Vamos à introdução, então, na página 9. Vamos lá, página 9, introdução. Pode passar aí, esse slide aí, pode avançar. Introdução, página 9. Vamos passar mais um slide aí. Bom, o que eu estou colocando aqui nos slides, daqui para frente, a princípio é exatamente o que está aí no material. Eu fiz isso porque às vezes um ou outro irmão que veio participar só para conhecer, e para que não ficasse perdido, então eu estou projetando o que está no material, mas futuramente a gente já não vai fazer essa repetição de ter no material e ter aqui simultaneamente. Mas por hoje eu coloquei o conteúdo. Então vamos lá, vamos falar de teologia da vida cristã, primeira disciplina. Sem o exercício da piedade, jamais alcançaremos o alvo que nos propôs Deus. Alvo este, aliás, que nos impulsiona a ter a estrutura de um ser humano perfeito, como perfeito era Adão antes de haver caído da graça. Pergunta: inatingível esse alvo? Estou me referindo aqui ao alvo de ser, não é um ser humano perfeito, como Adão era antes da queda. Será inatingível esse alvo? Bom, tendo por fiança, como nosso fiador, os méritos do Calvário, é-nos possível revestir-nos desse novo homem, plenificando-nos em santidade, apesar de o nosso corpo ainda recender imperfeições. Afinal, é justamente neste tabernáculo, me refiro a este corpo físico, que temos de agradar a Deus, externando-lhe todo o nosso amor. Isso somente é factível quando nos aplicamos às disciplinas da vida cristã. Aqui, esta palavra é chave, tá? Aliás, essa expressão, disciplinas da vida cristã. Essa disciplina que nós estamos estudando, inclusive, poderia ter esse título. Além de teologia da vida cristã, nós poderíamos também chamá-la de as disciplinas da vida cristã. É disso que nós estamos falando, de termos um compromisso com a nossa vida como cristãos, a nova vida que nós recebemos através do Espírito Santo que nos foi enviado pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Próximo slide aí, vocês estão acompanhando a leitura. Em que reside, porém, o mérito de cada uma destas? Ou seja, onde é que se encontra os valores de cada uma destas disciplinas? Na doutrina? Na devoção? Isso aqui é para a gente refletir. Aonde é que está o mérito de cada um? Já antecipei lá, a gente falou do que vamos estudar aqui, a leitura da palavra, a oração, a comunhão com Deus, o jejum, testemunho, as ofertas, os dízimos, não é? O compromisso também em servir a Deus com os nossos haveres. A pergunta é: o mérito de cada uma destas disciplinas
Está na doutrina ou na devoção? A resposta vem a seguir. A resposta é mais do que óbvia. A resposta, na verdade, é uma pergunta retórica. Que doutrina não é devocional? E que devoção não é doutrinal? Ou seja, toda doutrina, irmãos, precisa se transformar em uma atitude devocional para com Deus. Por sua vez, toda atitude devocional para com Deus deve ter como origem uma doutrina. A gente vai ainda estudar mais a fundo e entender essa relação de causa e efeito aqui. Os santos do Antigo e do Novo Testamento, em sua peregrinação rumo à Jerusalém Celeste, disciplinavam-se de tal forma que, ousada e bravamente, venceram um mundo comprometido com o maligno. Numa vida de irretocável devoção ao Mestre, mostravam eles a teologia de sua crença. Ou seja, eles não apenas pregavam teologia, eles viviam, eles demonstravam o que eles acreditavam por intermédio da sua vida. A pregação deles não era com os lábios, era com uma prática de vida cotidiana, da vida cristã. Então, os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, quando por esta terra passaram peregrinando, eles demonstraram de forma brava, de forma disciplinada, o compromisso com tudo aquilo que a Bíblia de nós demanda, nós servos de Deus. Avançando aí, o que é devoção pessoal? O que vem a ser devoção pessoal? Um termo que é muito comum. Devoção, período devocional, momento devocional, eu no meu devocional, é uma expressão que já ficou muito comum, usual, mas a gente precisa lidar com conceitos. Qual é o conceito? Qual é a definição de devoção? De período devocional, momento devocional, vida devocional, ou mais especificamente, devoção pessoal. Vamos ver aqui. Devoção pessoal é isso aqui, é uma consagração individual do cristão que tem por objetivo o quê? Estreitamento da sua comunhão com Deus. Então, quando a gente fala de devoção, que vem de devotar, que vem de dedicar, ou ainda poderíamos dizer priorizar. Quando eu falo que eu sou, isso é muito usado principalmente lá no catolicismo romano. Eu sou devoto de fulano de tal, eu sou devoto de Bertrano de tal. Significa que quando ele vai fazer lá suas rezas, suas orações, ao invés de fazer para o santo A, B, C, D, E, ele faz daquele ali que ele é devoto. Eu sou devoto desse, meu negócio é com esse, meu compromisso é com esse. Esse, você sabe como é que funciona lá, se não na prática, se nunca passou por lá, mas pelo menos a gente vive num país católico e sabe que isso aqui é quase que a realidade da tradição e quase que cultural também, infelizmente. Mas é assim que funciona, a tal da devoção. Mas a devoção segundo a Bíblia, que deve ser dada única e exclusivamente a Deus, é essa entrega, é essa dedicação, é essa priorização de Deus e tudo que diz respeito a Ele. Com qual objetivo? Aqui está o objetivo de se relacionar de forma mais íntima, mais pessoal, mais estreita. Logo, é impossível ter devoção, meu período devocional. Você tem que pensar, por que você tem um período, um momento devocional? Qual é o objetivo? Qual é a sua meta? Qual é o seu alvo? Então, a devoção ela deve partir desse princípio, o desejo de ter um relacionamento mais íntimo, mais estreito, uma comunhão mais perfeita com Deus. Logo, aqui está um conceito, vamos dizer assim, bem simples, de devoção pessoal. É uma consagração individual, com este objetivo, estreitar a comunhão com Deus. O que é que eu posso fazer para estreitar a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento, a minha intimidade? Será que se eu ler a Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia, isto vai ampliar a minha comunhão com Deus? Sim ou não? Então, você deve incluir a leitura, o estudo, a meditação na palavra de Deus
dentro da sua vida devocional. A oração também é uma ferramenta poderosa nesse objetivo de estreitar relacionamento com Deus, sim ou não? Então faz parte da disciplina da vida cristã. O jejum, a gente vai chegar até no ponto dos dízimos e das ofertas. Mas dízimo, oferta? Eu vou comprar comunhão com Deus? Não, não se trata de comprar comunhão com Deus. Se trata de demonstrar confiança em Deus, obedecendo o que a palavra dele determina. Claro que eu vou falar isso mais quando chegarmos lá. Só estou dando uma pincelada aqui em cada uma das disciplinas e nós vamos ver aí mais detalhadamente como elas se aplicam, né, na íntegra na vida do cristão. Avançando aí, os meios mais comuns para uma vida devocional eficaz já estava aí, não é? A oração, a leitura bíblica diária, o jejum, a adoração, a meditação. Quando a gente chegar nesse ponto, por exemplo, da adoração, a gente vai conseguir fazer aquela distinção do que é adoração, do que é cantar. Às vezes fica muito perdido. Louvor, adoração. O louvor é uma forma de adoração ou a adoração é uma forma de louvor? O que é o que? Vamos ver quando chegarmos lá. Mas tudo isso aqui estão dentro da disciplina. Bom, aí eu me proponho a mais uma vez falar sobre o que são as disciplinas da vida cristã. Aliás, vou encerrar aqui nessa pergunta. O tempo não vai me permitir ir muito além. Eu vou encerrar aqui, aí na semana que vem a gente pega a partir daqui, que a gente vai ter mais produtividade. A aula de hoje foi mais de apresentação, só que eu preciso falar algo com os irmãos. E como eu tinha programado aqui de falar mais alguns slides, vou pedir aí o irmão Enoque, me ajuda aí, vai passando alguns slides, até chegar lá, eu acho que é no 96, 95, 96, vai passando aí. Vamos falar aqui de leitura da Bíblia. Pode ir passando direto aí, bastante slide, que eu estou deixando para trás hoje, que o tempo não vai permitir. Tá, vai procurando aí até chegar lá no, se eu não me engano aqui, deixa eu olhar no meu, é esse mesmo, entre o 95 e o 96. O que eu quero falar aqui com esse slide? Alguns irmãos já me perguntaram, que a gente tem esse costume também de todo ano proceder junto com principalmente os alunos o plano de leitura bíblica anual. Quem já participou conosco aí da leitura bíblica anual uma vez? Temos vários aqui. Ano passado a gente teve, né? Esse ano ainda não iniciamos. Justamente a gente inicia em janeiro, mas eu retardei o início justamente para que pudesse alcançar os irmãos que iriam começar o curso hoje. Então eu retardei um pouquinho mais o início. Talvez você já esteja participando de um grupo de leitura bíblica anual da sua igreja, ou de um grupo de amigos de algum outro lugar, mas se não estiver participando de nenhum, estou aqui lançando o desafio aos irmãos. Conseguiu achar aí? Então está aí a pergunta. Vamos ler a Bíblia em 2022? Dá tempo ainda? Sim ou não? Dá tempo ainda, irmão. Na verdade, o plano de leitura bíblica que eu desenvolvi e todo ano compartilho, é um plano de leitura da Bíblia não de 365 dias, é um plano de leitura de 300 dias. Então sempre que a gente começava ele em janeiro, a gente conclui em outubro. Esse plano que eu tenho ele já todo separado, de maneira que nós iniciando ele agora em fevereiro, pode passar aqui, dá mais um clique aí que nós vamos ter aqui, vamos iniciar no domingo dia 20, ainda não é este domingo agora, até porque eu tenho certeza que muitos alunos que não vieram hoje, virão na próxima quarta, e eu vou poder falar com eles também. Se você conhece alguém, pode convidá-los. Vamos começar, portanto, no dia 20, e a previsão vai ser de terminar aí um pouco antes, até do dia 20 de dezembro, a gente vai conseguir concluir praticamente ali próximo da formatura. A gente vai seguir de 20 de fevereiro até aproximadamente 20 de dezembro, vamos concluir o curso, a leitura e a formatura.
se os irmãos desejarem. Nós já eu criei o grupo do WhatsApp aqui da escola, e aí nesse grupo eu vou disponibilizar, a partir do dia 20, todos os dias, eu vou colocar lá 4 capítulos da Bíblia, às vezes vou colocar um pouco mais, algumas vezes um pouco menos, mas uma porção média sempre em torno de 4 capítulos, e ao final daquele grupo de capítulos, eu coloco ali um comentário, uma reflexão, uma meditação dentro daquele grupo de capítulos. Então todo dia, vou colocar lá no grupo, dia 20, já vai entrar lá meia-noite e pouquinho, já vai entrar lá Gênesis 1 a 4, e um comentário no final. No dia 21, já vai entrar o seguinte: quem já está lendo a Bíblia, não tem problema, pega lá, acompanha apenas de repente os comentários, uma meditação, uma reflexão que pode ser útil, acredito que será útil para os irmãos. Quem ainda não começou, se programe para entrar conosco nesta leitura a partir do dia 20, ou se já quiser ir, já vou começar para ficar um pouquinho adiantado, não tem problema, fique também. O importante é que nós cheguemos ao final do ano tendo podido completar juntos a leitura completa da Bíblia. É uma bênção. Eu sei que tem gente que já fez, como é que eu perguntei, muitos se levantaram as mãos, tem pessoas que já leram a Bíblia 5 vezes, 6, 3, 10, 12, 20, mas pode dar testemunho de que a cada vez que faz uma nova leitura, novas revelações da palavra de Deus lhe saltam aos olhos e lhe aquece o coração. Isto acontece comigo já há alguns anos e vamos nós mais uma vez. Como eu sempre realizo esse projeto, já venho já com ele aí, pelo menos com o curso teológico já quase uns 10 anos com alunos, mas já vinha lendo há algum tempo antes, sempre todo ano com esse propósito. Eu fiz o seguinte, eu particularmente, cada ano eu li a Bíblia numa versão diferente. Aí eu li um ano na revista corrigida, no outro ano na revista atualizada, no outro ano eu li na King James, no outro ano eu li naquela a nova versão internacional. Não, comecei, deixei de lado, fui para, já li até na Nova Bíblia Viva, li até a nova tradução na linguagem de hoje também, não achei tão ruim. Já li também várias versões aí, uma das que eu mais gosto, é por isso que eu compartilho e incentivo, é a King James. Tem lá, vocês vão perceber algumas diferenças, vocês vão perceber, mas eu gosto muito da versão King James, por isso vocês vão perceber que eu vou postar os capítulos na versão King James. Mas se você estiver lendo na sua Bíblia em outra versão, não tem problema também, você faz a leitura na versão que você escolher. Talvez você já leu na King James, quer ler em outro, aí você pega o comentário lá no final e acompanha conosco. Então, por isso da importância também de preencher aí a ficha. Eu vou pegar o contato dos irmãos para colocá-los nesse grupo. A princípio, só os administradores estão colocando postagens ali no grupo para que não perca o foco, apenas para comunicar acerca do curso, colocar a leitura da Bíblia, colocar alguma informação mesmo pertinente ao curso, etc. Então, não precisa se preocupar em participar do grupo, que não vai ser mais um daqueles grupos que às vezes você participa, que fica o dia inteiro, muita gente falando, perdendo foco. Esse ano é ano eleitoral, ixi, os grupos aí, meu Deus, pode ficar tranquilo que não vai ter isso ali. A princípio, como disse, é só mesmo um grupo. Os administradores, nós administradores, colocando questões pertinentes ao curso, e o estudo, a leitura bíblica, como vamos proceder a partir do dia 20. Então, quem vai participar da leitura aí? Amém. Ó, irmão, é um ano de desafio, hein? Você falou que vai chegar até o fim do curso, você falou que vai ler a Bíblia. Vamos lá, hein? É muito desafio, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir, com a ajuda de Deus e com o nosso esforço também, é claro. Nosso esforço e com a ajuda de Deus, nós vamos conseguir chegar até o fim. Amém? Essa é a informação à parte que eu não poderia deixar de dar. Semana que vem a gente retoma de onde paramos e eu volto a falar da leitura bíblica para comunicar àqueles que hoje não puderam estar. Muitos irmãos que falaram que vão fazer o curso me avisaram que hoje não poderiam estar, e aí nós iniciamos então a leitura no domingo, dia 20. Amém?
vamos encerrar aqui. Hoje foi só apresentação. Hoje não preparamos lanche, não vai ter o café para você jogar no rosto. Pode ficar tranquilo, logo teremos aí. E aqui a gente costuma trazer uns café bem covarde, tá, irmão? Bem covarde. Você sabe qual é o café covarde, né? Vem acompanhado de um monte de coisa, que ele não vem sozinho não. O corajoso vem só ele mesmo encarar o povão. Covarde não, covarde vem com bolo, uma rosquinha, um outro negócio ali para acompanhar. E eu ouvi pouco glória a Deus aí quando eu falei do café. Os irmãos não estão muito interessados. Vocês não tomam café não? Só eu que tomo? Vamos ficar sobre os pés, irmãos, então encerrar. Mais uma vez obrigado a todos. Mais uma vez obrigado ao nosso pastor, está mais uma vez permitindo a gente usar o espaço aqui às quartas-feiras para o estudo da teologia, os nossos irmãos que estão dando suporte a cada um dos alunos. Para encerrar, pode convidar mais alguém, viu, para vir semana que vem, começar o curso. Avisa ele que hoje nós praticamente nem começamos, só apresentamos. Se ele ficar em dúvida acerca da apresentação, o vídeo vai ficar disponível amanhã, vocês vão poder encaminhar para eles também. Mas traga um aluno, você que trouxer um aluno na semana que vem, pode avisar lá na secretaria: ó, esse aluno aqui fui eu que trouxe, hein? Você vai ganhar um brinde lá. Chegar lá e trazer você mesmo não, traz alguém, chega, ó, esse aqui fui eu que trouxe, hein? Aí você vai ganhar um brinde semana que vem. Amém? Vamos encerrar então orando ao Senhor. Querido Deus, mais uma vez elevamos a voz a Ti em oração para Te agradecer pelo início de mais essa trajetória, pela disponibilidade, esforço, dedicação de cada irmão que aqui se encontra, ó Pai, num dia a dia que nós vivemos de tantas atividades, tanta responsabilidades, tanta correria, mas os irmãos têm percebido a necessidade de dedicar tempo para aprender mais a Tua Palavra, e que o Senhor os recompense de uma forma que eu jamais poderia fazer, mas o Senhor pode, e o Senhor é um Deus gracioso e benevolente. Abençoe os Teus filhos, renova as forças, dê da Tua graça sobre cada um, nos leve em paz agora no retorno aos nossos lares. Nos dê ainda um restante de semana abençoada em Tua presença, é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Estenda suas mãos e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, irmãos, até a próxima quarta, se Deus quiser.